What's up, guys? E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Daltro e este é o seu canal Inglês na Universidade. E hoje nós vamos falar sobre os pronomes interrogativos em inglês, como chamamos WH questions, que são palavras como onde, quem, como, o que, porquê, palavras fundamentais para a comunicação em inglês e que podem causar alguma confusãozinha por terem sempre as letras WH presentes, né? Serem palavras um pouquinho parecidas e na hora de fazer uma pergunta podem nos confundir. Mas nesse vídeo de hoje nós vamos trabalhar cada um deles, serão 8 no total. Vamos aplicar exemplos, vamos trabalhar com frases, né, com perguntas para a gente ilustrar e também facilitar a nossa memorização. Preparados? Vamos lá então, roda a vinheta! Sempre que a gente utiliza pronomes interrogativos, como onde, quem, porquê, quando, como, nós queremos obter alguma resposta mais específica. É uma resposta que traz alguma informação, algum conteúdo, que não simplesmente sim ou não. Há perguntas em inglês chamadas de yes or no questions, cuja resposta sim vai ser sim ou não. Agora, para pronomes interrogativos, quando eu falo, por exemplo, onde você mora, é uma pergunta que requer uma resposta específica, não é simplesmente sim ou não. E é esse o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Palavras como quem, quando, como, onde, qual, que facilitam muito a nossa comunicação no idioma e que serão um passo importante para o nosso aprendizado no inglês, tá bem? Nós vamos começar com um panorama geral de cada um desses pronomes e depois vamos utilizá-los isoladamente em perguntas, praticar um pouquinho e tentar internalizar cada uma dessas palavras então. O primeiro pronome interrogativo, quem sabe o mais comum deles, é a palavra what, que quer dizer o que ou qual. O segundo que nós vamos estudar é o which, que também significa qual. Há uma diferença porque o which ele vai ser utilizado quando eu der opções ou alternativas para a minha pergunta. Nós vamos ver daqui a pouquinho alguns exemplos para diferenciar melhor. O terceiro pronome interrogativo é when, que quer dizer quando. O próximo é where, que significa onde. Temos também o why, que significa por quê, para perguntas. O próximo pronome é whose, que significa de quem em português. A lista segue com who, que significa quem. E o nosso último pronome interrogativo é how, que significa como em português. Então essa é a nossa listinha com a qual nós vamos trabalhar hoje. Vamos dar uma revisadinha. What, which, when, where, why, whose, who, how. Então, esses são os pronomes. Agora nós vamos trabalhar com frases para cada um deles. Eu vou dar um tempinho também para que vocês possam praticar cada uma delas, treinar um pouquinho a pronúncia e tentar memorizar cada um desses pronomes então. Vamos lá! Vamos começar com o pronome interrogativo what, que de repente é o que primeiro aparece em qualquer aula de inglês, que significa o que ou qual, e está presente na pergunta What's your name? What's your name? Ou seja, qual é o seu nome? Utilizado como o que, eu poderia perguntar, por exemplo, What are you doing? What are you doing? Ou seja, o que você está fazendo? Então, duas aplicações para o what. Ele pode ser qual, What's your name? E ele pode ser o que? What are you doing? What are you doing? O nosso segundo pronome da lista é o which, e como eu falei para vocês no começo, também quer dizer qual. Agora, qual é a diferença entre what e which? O which, ele vai ter um número de opções ou de escolhas na pergunta. Por exemplo, qual é a sua cor favorita, azul ou verde? Eu sei que é alguma das duas, eu quero apenas confirmar, então eu dou duas escolhas, azul ou verde. E a pergunta será, which is your favorite color, blue or green? Which is your favorite color, blue or green?
Which is your favorite color? Blue or green? Então, nesse caso, eu tenho duas opções específicas, limitadas, ou é azul ou é verde, e por essa razão eu vou utilizar a palavra which. Agora, se eu não tiver ideia de qual seja a sua cor favorita, eu posso usar what. What's your favorite color? Porque as opções são muitas, elas são quase que limitadas, eu não tenho noção de qual seja a sua cor favorita, então eu vou utilizar o pronome what. Então, não sei qual é a sua cor favorita. What's your favorite color? What is your favorite color? Agora, eu imagino que seja ou azul ou verde, não estou bem lembrado. Aí sim eu posso perguntar: Which is your favorite color? Blue or green? Which is your favorite color? Blue or green? O nosso próximo pronome interrogativo da lista é when, ou seja, quando. E um exemplo simples poderia ser: When is your birthday? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? When is your birthday? When is your birthday? Outro exemplo: When is your English class? When is your English class? Quando é a sua aula de inglês? When is your English class? E para a resposta da primeira pergunta, when is your birthday? Quando é o seu aniversário? Eu poderia dizer: It's on June 30th. It's on June 30th. Eu vou utilizar o mês primeiro, depois o dia na forma ordinal do número, ou seja, é o 30º dia de junho, June 30th, e sempre a preposição on. It's on June 30th. Para a segunda pergunta, when is your English class? When is your English class? Quando é a sua aula de inglês? Eu poderia dizer: It's on Mondays and Wednesdays. It's on Mondays and Wednesdays. Ou seja, é nas segundas e quartas-feiras. Também a preposição on. It's on Mondays and Wednesdays. Eu vou utilizar o on sempre que eu me referir a dias, seja dia do mês ou seja dia da semana. Então vamos lá, de novo. When is your birthday? It's on June 30th. When is your English class? It's on Mondays and Wednesdays. Ok? O próximo WH question da nossa lista é o where, que quer dizer onde ou também aonde. Sabe que em português tem uma diferençazinha entre onde e aonde. Eu pergunto onde para saber a localização de alguém ou de alguma coisa. Por exemplo, onde é a loja? Ou onde você está? E eu vou utilizar o aonde para saber a direção para a qual você ou alguma coisa está indo. Por exemplo, aonde você vai? Ou seja, para qual direção? A qual direção? Aonde você está indo? No inglês é uma palavra só, where, tanto para onde quanto para aonde. E o nosso primeiro exemplo clássico é a pergunta: Where are you from? Where are you from? De onde você é? Where are you from? Poderia responder: I'm from Brazil, I'm from the US, I'm from São Paulo, I'm from Rio. Uma outra pergunta poderia ser: Where is your cell phone? Where is your cell phone? Onde está o seu celular? Ou Where are you going? Where are you going? Aonde você está indo? O nosso próximo WH question é a palavra why, que quer dizer por quê para interrogações. Nós temos diferentes formas da palavra porquê para português, mas em inglês nós teremos apenas duas. Uma para perguntas, que é why, e outro para respostas, que vocês já devem conhecer, que é a palavra because. Because. Então, why, porque para perguntas, separado em português, e because, porque para respostas, juntinho em português. E o exemplo que nós vamos trazer para praticar é: Why are you crying? Why are you crying? Por que você está chorando? Why are you crying? ING, né, no verbo cry, que é o verbo chorar, com ING, para ficar o nosso ando, né, o nosso gerúndio. Why are you crying? Para responder, eu poderia dizer because. Por que eu estou chorando? Não sei por que eu estou chorando. Bom, because my dog is sick.
Porque meu cachorro está doente, right? Because my dog is sick. So, why are you crying? Because my dog is sick. Because my dog is sick. Então, why para perguntas e because para respostas. Um outro exemplo para o pronome interrogativo why poderia ser Why are you so scared? Why are you so scared? Por que você está tão assustado? Why are you so scared? Because I saw a ghost. Porque eu vi um fantasma. Daria para ser, né? Então, why are you so scared? Because I saw a ghost. Seguindo, vamos encontrar o pronome interrogativo whose. Whose, que quer dizer de quem em português. Ele é muito importante, embora de repente não seja tão praticado quanto os outros, tenho a impressão, na minha experiência como professor durante todos esses anos, mas é um pronome fundamental, né? Perguntar de quem é alguma coisa pode nos ajudar muito na comunicação em situações em inglês. E a estrutura para uma pergunta com whose será sempre: começamos com o pronome whose, colocamos o objeto ou a coisa da qual quero saber quem é o dono e podemos terminar com is this. É isso, é este, né? Então, por exemplo, whose wallet is this? Whose wallet is this? De quem é essa carteira? Whose wallet is this? Então, whose, o objeto, nesse caso, wallet, que é a palavra carteira, is this. Whose wallet is this? Whose wallet is this? Um outro exemplo, um pouquinho diferente, poderia ser whose car is that? Whose car is that? De quem é aquele carro? Então, de novo, whose mais a coisa, o objeto sobre a qual eu quero saber quem é o dono. E, nesse caso, utilizamos is that, é aquele ou é aquela. Whose car is that? Whose car is that? Passamos agora para o pronome interrogativo who, que quer dizer quem em português. Como, por exemplo, who are you? Who are you? Quem é você? Who are you? Ou um outro exemplo, who is your best friend? Who is your best friend? Quem é o seu melhor amigo? Who is your best friend? Mas e se eu quisesse fazer uma pergunta no plural, por exemplo? Quem são os seus melhores amigos? Vou apenas trocar o verbo to be is pelo are. Então fica, who are your best friends? Who are your best friends? Quem são os seus melhores amigos? Who are your best friends? E nós chegamos ao final da nossa listinha com o pronome interrogativo WH question how, que quer dizer como em português. Outra pergunta clássica que todo mundo responde no início da aula de inglês é how are you? How are you? Como está você ou como você está? How are you? How are you? Como está você? Uma outra pergunta com how, né? Como, poderia ser também how are you going to London? How are you going to London? Como você está indo para Londres? De carro, de ônibus, de avião? Como? How? How are you going to London? How are you going to London? By bus, car, train, airplane? How? E assim nós finalizamos a nossa listinha de pronomes interrogativos, os WH questions, né? Como eu falei para vocês, mas agora nós vamos dar uma revisadinha e depois eu vou voltar para as frases que nós utilizamos e vou dar um tempinho para você poder falar, praticar a pronúncia e facilitar a sua memorização, tá bem? Então vamos lá. What, which, when, where, why, whose, who, how. What, which, when, where, why, whose, who, how. What, which, when, where, why, whose, who, how. What, which, when, where, why, whose, who e how. Eita. Muito bem. Vamos retomar as frases que nós havíamos utilizado como exemplos para cada uma dessas palavras e aí eu vou dar um tempinho para você repetir e praticar também, tá bom? Vamos lá. What's your name? What's your name? Você.
What are you doing? What are you doing? Which is your favorite color, blue or green? Which is your favorite color, blue or green? Where are you from? Where are you from? Where is your cell phone? Where is your cell phone? When is your birthday? When is your birthday? Você. When is your English class? When is your English class? Why are you crying? Why are you crying? Why are you so scared? Why are you so scared? Whose wallet is this? Whose wallet is this? Você. Whose car is that? Whose car is that? Who are you? Who are you? Who is your best friend? Who is your best friend? Você. How are you? How are you? How are you going to London? How are you going to London? Bom pessoal, esse é o conteúdo do vídeo de hoje, então, os pronomes interrogativos em inglês, essas palavrinhas fundamentais para a nossa comunicação no idioma, né, que fazem a diferença na hora de nós formularmos as nossas perguntas na língua inglesa. Eu espero que vocês tenham conseguido praticar, tenham conseguido memorizar cada um deles, colocado um pouquinho em prática. Pensem em outros exemplos para a aplicação desses pronomes interrogativos, né? Tem que praticar sempre, sempre colocar na conversação, trazer para a prática oral, a fim de que a gente consiga dominar esse conteúdo também e torná-lo automático, digamos, sempre quando a gente precisar perguntar onde, quem, quando, como na língua inglesa. Obrigado por terem estudado comigo durante mais esse vídeo. Eu espero que, em caso de dúvidas, vocês deixem nos seus comentários, a gente vai respondendo sempre que possível. E na semana que vem, certamente, nós teremos mais um vídeo novo no canal Inglês na Universidade, trazendo gramática, vocabulário, curiosidades sobre a língua, aplicação, uso, coisas importantes para você que está estudando inglês. Obrigado mais uma vez, nos vemos em breve. See you soon, bye!